Oi, meus amores, namastê. Estou contando a história do livro O Evangelho como me foi revelado, escrito por Maria Valtorta. Hoje vou contar a história do capítulo 95. Juntos seremos a voz que acende o amor. Então, a história do capítulo 95 começa lá em Cafanaã. A praça está cheia. Jesus está com seus discípulos. Então aparece correndo na direção de Jesus e Jesus vê, fica surpreso e corre também na direção deles os dois primos de Jesus, o Judas e o Tiago. Aí Jesus surpreso, nossa, por que vocês estão aqui? Porque você lembra que o Alfeu, que é o pai deles, está muito doente, em fase terminal. E Jesus acabou pedindo pro Judas ficar lá com o pai dele. Só que então Jesus fica surpreso. E daí Judas fica quieto, que é o Judas de Alfeu, lembra que não é o Judas Iscariote, é outro Judas, é o primo de Jesus. Então é o Tiago que desabafa falando por que eles estão lá. Aí o Tiago fala, tá insuportável ficar lá, porque o nosso pai, o Alfeu, não te aceita de jeito nenhum, fica criticando e falando mal de você, e a gente não aguenta ouvir ele falando mal de você, blasfemando contra você, falando que você é louco, que é mentiroso e tá insuportável. A gente tenta convencer ele, fazer pelo menos ele respeitar a gente, não respeita. Então nós deixamos ele lá e viemos te seguir. O Judas de Alfeu já era discípulo de Jesus, ele estava com o pai dele porque o pai dele está doente, mas o Tiago não. Aí o Tiago pede para Jesus, deixa a gente ficar, deixa eu também ser seu discípulo, ficar com você, porque lá em casa não tem como eu ficar, porque ele não me aceita, não aceita o que eu acredito, não aceita o fato de eu te amar, e como que pode um pai do meu sangue não aceitar que eu te amo, achar que isso é errado, que eu tenho que ter as mesmas crenças que ele. Aí Jesus, é óbvio que ficou feliz dele ter se voluntariado para ser seu discípulo. Jesus falou que tem compaixão pelo Alfeu, né? Falou, fique em paz, eu tenho compaixão pelo pai de vocês, tal. E daí chamou os discípulos, vem aqui, conheçam o Tiago, agora vai ficar com a gente. Aí o pessoal abraçou o Judas que estava com saudade dele, abraçou o Tiago também, acolheu o Tiago, felizes de estar recebendo o Tiago. Lembrando, lá no começo da história, de que os primos de Jesus foram educados com ele, e quando eram assim da mesma família, educados juntos, eram considerados irmãos. Então muitas vezes Jesus chama esses seus dois primos de irmãos também, né? Então ele conta para os seus irmãos, então, olha, eu estive alguns dias pescando junto com o André e o Pedro. Aí o Pedro começa a lamuriar, reclamar, falando do mal do Mateus, que é o cobrador de imposto lá. Mas esse Mateus aí, a gente pescou tanto, mas a maioria vai ficar lá com o Mateus, não sei o que lá, falando mal do Mateus, que ele rouba todo o nosso dinheiro, que aquele cobrador de impostos, a gente está indo lá para pagar imposto daquilo que a gente pescou, que é injusto, não sei o que lá. Aí, então, Jesus fala para Pedro, me dá a sacola sua de dinheiro, que eu mesmo vou lá pegar a fila, eu mesmo vou pagar o imposto dos peixes que a gente pescou. E eu vou acabar e vou falar algumas coisas lá pro Mateus. Aí o Pedro falou assim, isso mesmo. Você vai falar com ele, né? Fala para ele que ele é ladrão, que ele é pecador, que ele é assaltante, pior que assaltante de beira de estrada. Aí Jesus falou assim, você quer ir falar no meu lugar? Né? Aí Pedro, não, pode ir, mestre, você fala mais bonito que eu. Aí Jesus falou assim, que bom que eu vou falar, porque esse azedume aí que você traz com você ia fazer mal não só para ele, mas para você também. Mas enfim, aí Jesus pega a fila, fica na fila, esperando sua vez, aí chega lá e fala para Mateus, coloca a sacolinha lá de moeda e pagar o imposto lá do que o Pedro pescou. Na hora que vê que é Jesus, ele regala os olhos assim, fica assim, meio sem reação, com a cabeça assim, né, inclinada, sem saber o que dizer, surpreso. E daí ele diz, assim, não, para os seus discípulos, eu não cobro, não vou cobrar imposto. Aí ele fala para Jesus assim, baixinho, se inclina e fala assim, por favor, mestre, reze pela minha alma. Aí Jesus fala assim para o Mateus, quem tem que cuidar da tua alma é você, não eu. Você que tem que cuidar dela direito, né? Aí, então, Jesus se afasta,
com a moedinha, devolve a moedinha pro Pedro, tó, viu só? Ele nem quis cobrar de você, você fica falando mal dele. Mas enfim, aí Jesus tá lá perto da banquinha e começa a falar. No que ele começa a falar, assim, ensinar, a voz dele é muito imponente. Mateus sai lá da casinha de cobrar imposto, vai ouvir Jesus, e daí junto uma multidão para ouvir o que Jesus vai ensinar. Aí Jesus começa a explicar que existem muitas profissões, muitas classes, e todas são santas, desde que são justas e honestas, que o mundo não seria perfeito se não houvesse essa diversidade tão necessária, onde todos são importantes, e que não pode fazer com os outros o que não gostaria de fazer com você, fizesse com você mesmo, lembrar do mandamento de não roubar, ou seja, joga umas indiretas no Mateus. Fala assim, quando alguém morre, por acaso leva consigo o teu ouro lá pro céu? Não leva, né? Pro outro lado, não leva. É muito fácil um rico cair na tentação da ganância, da avareza, do egoísmo. Aí ele coloca uma indireta assim pro Mateus, tipo assim, como é que Deus pode salvar a sua alma se você mesmo não faz por merecer? Se as suas atitudes, se a sua postura não salva a sua alma. Tipo assim, são as suas condutas, as suas escolhas, as suas posturas é que salva ou não a sua alma. Como é que você vai fazer por merecer a salvação da sua alma se você não se arrepende? Daí ele fala assim, arrependimento é mudar os hábitos, as atitudes, é você deixar de agir de um jeito que era ruim e passar a agir de um jeito, boas ações, que repara os erros, né? Ele falou isso também, é possível você reparar os seus erros. Basta você mudar a sua atitude, se arrepender do que faz, mudar, ser uma pessoa diferente. Então, Deus acolhe com todo o coração e através da misericórdia, a pessoa está liberada dos seus pecados. Aí ele falou isso, deu as costas e eles foram embora. Jesus e seus discípulos voltaram lá para a casa do Pedro. Aí eu estava chegando na casa do Pedro, a mulher do Pedro corre na frente, pede para falar pessoalmente com Jesus e avisa Jesus que a mãe do Judas e do Tiago está esperando ele. Aí Jesus vai conversar com a mãe do Judas e do Tiago, o que é a tia de Jesus, que é a Maria de Alfeu. Aí ele fala, oi tia, o que você está fazendo aqui? Aí a Maria abraça Jesus, ai Jesus, meu coração sofre tanto, o Alfeu. O Alfeu fica falando mal de você, o Alfeu fica criticando os meus filhos, olha o que aconteceu, meus filhos vieram aqui com você e nem quer saber mais do pai, porque realmente o pai está insuportável, não te aceita, por que o Alfeu não te compreende, eu sofro tanto por ele vai morrer assim, te negando, para onde que ele vai, tipo... Eu queria tanto, sabe, na outra vida, depois da morte, me encontrar com o Alfeu, estar junto com ele, mas ele tendo essa postura, como é que a gente vai se encontrar do outro lado, né, depois que eu morrer? Aí Jesus fala, eu compreendo, com compaixão, eu não tenho mágoa, não tenho raiva do Alfeu de jeito nenhum, eu tenho só compaixão, não quero nenhuma inimizade com o Alfeu. E daí a Maria pede assim, ai Jesus, vem comigo, cura ele, porque daí se você curar ele, se você fizer milagre e curar ele vai passar a acreditar em você. Aí Jesus falou, não posso. Ela, mas por que você... Todo mundo lá na cidade fala que você cura todo mundo, menos a própria família, menos os mais próximos. Aí Jesus fala assim, exatamente, não seria justo um profeta, o filho de Deus, dar privilégios aos seus parentes, à sua família, justamente. Por isso que eu vou morrer cedo, em poucos anos, em muito pouco tempo, eu vou morrer também, de uma forma também que dolorosa, né? E os meus parentes todos vão morrer, porque eu não posso dar nenhum tipo de privilégio porque é meu parente, porque aí não seria justo, né? Aí ele falou assim, e eu só faço cura em quem tem fé em mim, né, que realmente Jesus sempre pergunta, você acredita que eu posso te curar? Se a pessoa fala sim, aí ele faz a cura, né, tipo assim, o Alfeu, ele não tem fé em mim, então eu não tenho essa permissão, eu não posso fazer isso, né, seria errado dar esse tipo de privilégio. Aí Jesus fala assim, mas se te faz ficar mais em paz, saiba que eu te garanto que você, na outra vida, você vai se encontrar com o Alfeu. Aí ele fala assim também, assim, mas não chora, fica em paz, fica de boa, o Alfeu vai estar bem lá do outro lado, vocês vão se encontrar depois que você morrer, vocês vão se encontrar lá do outro lado. E tem outra coisa também, quando o Alfeu morrer, você vai ser viúva, e quando você for viúva, eu sei que você vai querer ser minha seguidora, minha discípula, você vai fazer parte das mulheres que me seguem.
E as mulheres que me seguem são muito importantes, porque são elas que falam com os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Gentios são aqueles que têm uma cultura mais mística, sabe? Misticismo. Galera lá das bruxas. E os gentios, eles aceitam muito mais as mulheres, falando, discípulas mulheres, do que os homens. Porque as mulheres têm uma sabedoria diferente dos homens e eles aceitam mais quando vem uma mulher falando, né? E você vai ser importante como minha discípula. Então, você estará ao meu lado, aprendendo meus ensinamentos. Você será uma das minhas muitas sacerdotisas. E daí ele fala, fica em paz, volta lá. Daí ela fala assim, tá, então volto mais em paz, sabendo que eu vou, depois dessa vida eu vou voltar a me encontrar com a Feu, sabendo que eu vou poder ter a liberdade, né, de estar te seguindo, enfim. E dessa forma termina esse capítulo 95 e continuamos. No próximo vídeo continuamos a partir do capítulo 96. Até o próximo vídeo, namastê!